Olá, amados. Sejam bem-vindos nesse nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. Neste áudio, eu quero testemunhar uma visão que eu tive no ano de 2016. Nesta visão, eu vi o mar e nela vi um exército de militares subindo do mar e tomando a terra. Uma coisa me chamou a atenção. Na minha consciência, eu sabia que aquele é um mar, mas os meus olhos estavam a ver que o mar estava seco. Era muita areia, mas aquilo uma forma... Era um mar, mas aquilo estava seco. E o exército vinha justamente do mar. Aquilo chamou-me muita atenção. Procurei meditar a visão assim que eu me despertei. E ao meditar, algo falou comigo, me explicando o significado da visão. Aquela visão significava que eu estava vendo um exército extraterrestre ocupando a Terra. Hoje, nós lemos a Bíblia. Muitas vezes, procuramos entender a Bíblia no seu todo. Mas muitas das vezes, estamos sempre na incógnita, sem entendermos realmente o que é que a Bíblia nos diz. Mas eu vou ler aqui o livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte: pois não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, contra os poderes, contra os governadores do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, quer potestades, todas as coisas têm sido criadas por Ele e para Ele. Palavra do Senhor. O que eu vejo muito encantador neste mundo é a maneira com que os nomes foram modificados no nosso mundo moderno e faz com que a gente não entenda o que a Bíblia diz em comparação com aquilo que a gente ouve no mundo atual, vê no mundo atual, mas acabamos por não entender tudo isso porque os nomes foram alterados. Exemplo concreto. Hoje fala-se de extraterrestres e eles receberam nomes segundo a ciência, segundo os ufologistas, os chamam de reptilianos, greus, pleiadianos e por ali vai. São tantos nomes que foram transformados. Mas a Bíblia
Já naquela época, os apóstolos os chamavam de principados e potestades. Isso significa o que a gente está vendo hoje, coisas como discos voadores, extraterrestres visitando pessoas, não é coisa do nosso mundo atual, não. E não é coisa que a gente deve admirar, porque é algo que vem acontecer desde que o mundo é mundo. Ou seja, desde que eles foram banidos dentre as estrelas dos céus, eles têm feito essas visitações. Portanto, o nosso foco nessa mensagem é: eu vi eles ocupando a terra. E quando eu vi esta imagem, procurei saber de que jeito eles estão ocupando a terra. Porque naquela visão, o exército que eu vi eram homens devidamente equipados com um material bélico forte, e eles tomavam a terra sem guerra. Eu não vi disparo nenhum, eles apenas saíam do mar e tomavam a terra e ocupavam a terra. Foi isso que eu vi. E quando eu busco entender este tipo de ocupação, procurei durante esses 4 anos tentar entender exatamente o sentido dessa visão. Foi dali que eu interagi-me e procurei ouvir alguns ufologistas que estudam ufologia. Infelizmente, o que eu entendi de muitos desses ufologistas são pessoas que acabaram por se apaixonar não pela ciência que eles estão estudando para descobrir e fazer entender a humanidade, mas sim pelos seres que eles têm ouvido por ali ou tendo interagido, e eles acabaram por apaixonar-se por esses seres, e agora alguns deles se tornaram representantes destes seres na Terra, tentando ensinar doutrinas de demônios para a humanidade. A minha surpresa é, vendo que hoje há pessoas que estavam no cristianismo, pessoas dedicadas em Deus, mas hoje estão preferindo ir mais em palestras onde falam de psicologia, psicanálise, onde fala-se de homofologia, ufologia, do que ir num culto bíblico onde está se falar de Deus. Ou seja, algumas pessoas deixaram de acreditar na Bíblia para acreditar em doutrinas e ensinamentos de extraterrestres, que a Bíblia os chama de principados e potestades. E numa linguagem muito mais barata, a Bíblia os chama de demônios. Essa é a expressão real que esses seres são. Portanto, amado, tu que me escutas este áudio, atenta-se com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Esses seres ocupantes da terra já estão entre nós. Eles estão nascendo em massa neste mundo numa maneira híbrida. Há relatos em toda parte do mundo de mulheres sentindo-se concebidas, ficando concebidas sem um contato sexual. Alguns têm marido, têm noivos e acreditam que essas gravidez pertencem aos seus maridos.
Mas uma coisa que elas esquecem, muitas mulheres humanas, que há gente nesse mundo sendo abduzidas, sendo levadas por estes seres durante horas ou dias e sofrendo experimentos desses seres. E durante esses experimentos, eles têm depositado a semente do mal. E essas mulheres acabam por conceber e estão nascendo filhos híbridos e que estão tomando a terra. Essa é a verdade. Esses seres, esses filhos estão crescendo. Estamos juntos nas mesmas faculdades, nas mesmas igrejas, nos mesmos campos sociais. Eles estão crescendo. Brevemente tomarão a terra e dominarão a terra, assim como Efésios 6 diz, que eles é que governam o mundo. Não são palavras minhas, mas são palavras que acabamos de ler através dos versos que nós lemos na Bíblia. Então não é de admirar quando alguém diz claramente que o mundo está sendo governado por Satanás. Isso não é uma novidade. Sempre existiu desde que Adão e Eva venderam muito barato este mundo diante daquele reptiliano que apareceu em forma de serpente diante de Eva. Esta é a pura verdade. Por isso, amado, escuta esta mensagem. O objetivo dessa mensagem é: estamos numa época em que a apostasia já começou. Porém, ela será em massa em breve. Mas engana-se aquele que pensa que a apostasia ainda não começou. É isso que eu acabei de falar. Tem muita gente largando o cristianismo, deixando de acreditar na Bíblia para acreditar em palestras e ensinamentos de demônios. Filho de Deus, tu que és a semente do bem, aonde você estiveres, por favor, ouça esse vídeo, ouça esse áudio e partilhe com quem você conhece que está se perdendo neste mundo com ensinamentos e doutrinas de demônios. Estes extraterrestres, denominados pela ciência com nomes bonitos, reptilianos, greus, pleiadianos, a Bíblia os chama de precipitados, principados, potestades, Belzebu, demônios. Este é o nome que a Bíblia chama. Por isso, não vai perturbar a sua mente procurando saber que cadê os demônios banidos dos céus que a Bíblia relata dia e noite. A verdade é esta. Sua mente tem sido controlada e bloqueada para que você não entenda esses mistérios. Mas é o momento de graça para você entender esta mensagem e esta revelação. Estamos no tempo em que Daniel profetizou que no fim dos tempos o livro será aberto e as pessoas entenderão. Por isso, não é mais novidade. O que era selado para você hoje está aberto. Atenta-se. Atenta-se com as mensagens e ensinamentos que falam paz, luz, amor. Alguns ufologistas fanáticos
estão introduzindo, querendo interagir com a humanidade, dizendo que esses seres são nossos irmãos e que precisamos os receber, precisamos os entender, porque eles estão a vir para nos ensinar, para nos ajudar e proteger o planeta. Pois muito bem, esse é o mesmo discurso que a serpente trouxe lá no livro do Éden, capítulo 3. Foi o mesmo discurso. Eles vêm sempre com o mesmo discurso de querer ensinar, de querer abrir os olhos, de querer falar a verdade, de querer nos fazer evoluir, de querer nos fazer sentir que nós somos como deuses e que somos possíveis de fazer aquilo que nós queremos sem precisar de Deus. Este sempre foi a mensagem desde o princípio. Eles nos ensinam que através da mente, através disso e daquilo, a gente pode. É claro que a gente pode. É claro que Deus relata que fomos feitos à sua imagem e semelhança e que é real, é verdade que nós temos o poder de criar. Isso nós temos. Mas a verdade é, esses seres trazem esses discursos como se fossem eles quem estão vindo, trazendo essa verdade e essa realidade, e as pessoas estão se entregando, se desviando para esse tipo de ensinamentos. E a surpresa é pessoas que outrora dominavam-se cristãos, supostamente cristãos, mas hoje mais acreditam em livros escritos por homens que apareceram, que nasceram após a Revolução Industrial, após o renascimento da Europa, mas desprezam a Bíblia que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. Aqui está a verdade, amado. Isso é um delírio. Dar ouvido a ensinamentos de demônios quando a Bíblia nos ensina com clareza tudo. Talvez a sua confusão mental é por causa dos nomes, mas eu acabei de revelar para você quem são esses seres. Cuidado, amado e amada. Não se encante com pessoas que têm dado relatório, testemunhos que têm recebido visita desses seres. Não é coisa de admirar. Satanás sempre visitou. Satanás sempre interagiu. Satanás sempre abduziu. Desde que o mundo é mundo, sempre abduziu. E sempre fez experimento. E sempre colocou a semente dele diante da mulher, para que a sua semente nasce na terra. Não é em vão que Jesus diz que existe a semente do mal. Não é em vão que Jesus diz que ele separará no fim dos tempos entre o trigo e o joio. Não é em vão que Jesus menciona em suas parábolas que o homem plantou a boa semente no seu campo, mas de noite apareceu o inimigo e plantou a sua própria semente. E eles estão crescendo juntos. Mas no fim do tempo, Jesus saberá como separar. Isto significa que Deus sabe, Jesus sabe, que dentre nós há realmente pessoas híbridas. Há realmente pessoas que são semente do mal. Cuidado, amados. Cuidado, você que está se tornando como representante desses seres. Satanás não é amigo, não. Satanás usa
e depois te joga como um descartável. Cuidado, amado. Não se encanta com doutrinas que apareceram hoje, quando você tem a Bíblia nas suas mãos, que te ensina relatos de 4.000 anos atrás. Esta é a minha mensagem. Esta é o partilhar da minha visão do que eu tive em 2016. Porém, precisei tempo para poder entender e poder partilhar com você. Partilha o máximo que puder, em nome de Jesus. Maranata, Maranata, Maranata.